Doutor César, a gente discutiu um pouquinho aqui no painel sobre o que falta para sair do papel. Então, o que o senhor pode me dizer, o que falta realmente para sair do papel? As ideias para os novos formatos, né, de pagamento. O primeiro ponto são o acesso à informação. Os dados é o grande desafio que a gente tem para construir um modelo adequado de remuneração, né? A gente fala sempre, eu comentei na palestra aqui, no bate-papo, que a gente tem 3 conjuntos de dados. Aquele dado que existe eu tenho acesso, aquele dado que existe mas eu não tenho acesso, às vezes ele está no outro sistema de saúde, ou está às vezes no meu próprio sistema de informação, mas de forma não estruturada, e aquele dado que não existe, nem que ninguém registrou, mas é fundamental para que eu consiga medir valor, como, por exemplo, dados de reporte do paciente, experiência do paciente com o cuidado. Eu acho que o dado, né, acesso à informação é muito importante, é muito relevante. Agora, obviamente, o ponto que eu considero fundamental, que está, digamos assim, contemplando isso tudo, é que a gente tem que repensar o paradigma de saúde que a gente vive hoje, né? A gente tem toda uma lógica de saúde que é centrada na produção do serviço, né? O modelo de remuneração é pela produção do serviço. Quando você traz um modelo, né, centrado no paciente, onde eu tenho que ver resultado do que eu estou fazendo, eu tenho que me responsabilizar pelo cuidado que eu estou provendo para o meu paciente, aí eu estou discutindo um sistema de saúde com base em valor, né? E isso é um ponto muito importante, porque hoje todo o nosso sistema de informação, a lógica que a própria agência define, a informação que troca entre um hospital, por exemplo, e a operadora, são todas voltadas em tabelas, em produção, em serviços, mas não em resultados. O que o senhor acha que hoje está mais perto de chegar a um consenso de que é uma solução para isso, de fato? Eu acho que o modelo de remuneração, o que a gente tem chamado dos acordos que são baseados, orientados por valor, indiscutivelmente é a solução para você alinhar os interesses de todo mundo, né? Nós estávamos comentando, não é uma relação só, por exemplo, do pagador e do prestador de serviço. É uma relação que tem que ver todos os stakeholders da cadeia. É uma relação entre o médico, que envolve a indústria, que envolve o prestador, que envolve quem paga, que envolve a área pública. Tudo isso tem que estar da mesma forma inserido nesse mesmo processo, né? Então nunca é uma relação apenas de quem paga para quem presta, né? O conceito de acordos que são baseados em valor é aquela relação de compra, venda e pagamento com base em valor. Então, na relação da operadora com o hospital, na relação do hospital com o seu corpo clínico, na relação de quem está comprando, seja a operadora, seja o hospital, com a indústria fornecedora de material e medicamento. Ou seja, todos têm que estar inseridos dentro do mesmo processo. Isso é um acordo orientado por valor. E ainda que não haja um consenso entre todos, né, o senhor acha que o Fundo Nacional é um caminho? Veja, quando você discute tecnologias avançadas, ou terapias inovadoras, ou terapias avançadas que são de altíssimo custo, a grande alternativa que a gente tem defendido isso exatamente você, talvez, a criação de um fundo nacional, né, com uma compra centralizada, com prestadores definidos que têm a competência para realizar daquele procedimento, né? Só que é muito mais do que o fundo. Eu acho que o fundo é uma das ações. Ela tem que ter ações, por exemplo, que você não permita a judicialização nesses casos, né? Ou se eu defino que são 20 grandes prestadores no país que têm competência comprovada para realizar tal procedimento, não pode ter um 21º, um 22º só porque o paciente quer, ou porque o médico indicou. Ou seja, então é todo um sistema que tem que ser repensado. Agora, indiscutivelmente, eu tenho total convicção que a solução para você incorporar essas tecnologias seja através realmente de um fundo de saúde, onde todos, inclusive a área pública, participem. Tá bom, de nada, um abraço. Fiquei muito olhando para você. Esqueci da tua orientação. Tudo bem.